E aí, galerinha, como está a energia de vocês? Estamos aqui continuando os conceitos de circuito em paralelo. Na aula anterior a gente aprendeu que a tensão da fonte é a mesma em cima de cada componente, porque a tensão é a mesma. Aí a gente aplicou fazendo um exemplo no circuito residencial de uma residência. Ok? Então, numa residência eu tenho, por exemplo, um medidor da entrada, onde você recebe o padrão de entrada. A sua tensão chega a 220 e o 220 é o mesmo em cima de cada componente da sua casa. Então, na residência é aplicado o circuito em paralelo. O pessoal, os eletricistas técnicos fazem muitas emendas, nas caixinhas de passagem, na laje, caixinha da laje, tomadas. E o que acontece com essas emendas? A corrente passa por aquele ponto, mas tem muitos já que tem vários cabos, 4, 5 cabos, aí vira um determinado nó. Aí naquele nó ele não aquece tanto, porque naquele nó a corrente vai se dividindo e sempre vai se dividindo, vai chegar a um ponto de um nó que a corrente vai se somar e vai retornar novamente lá para o medidor, fazendo aí o seu consumo da sua residência, ok? Então a corrente sempre vai se somar aqui no final e vai retornar para a sua fonte aqui, vai retornar para a sua fonte a mesma corrente. Então, só para finalizar aqui, ela vai retornar aqui, depois desse nó se somando, retorna a mesma corrente que de entrada. Então, continuando o nosso circuito, agora vamos aprender mais sobre os nossos conceitos. Então, em um circuito em paralelo que a gente estudou, a corrente se divide, e a tensão continua a mesma. Então vamos aqui aplicar agora alguma aulinha aqui para a gente compreender isso melhor. Eu vou colocar aqui uma fonte de 5 volts DC novamente. Agora vamos colocar valores aqui para os nossos resistores e compreender de forma prática aqui como se dá a resistência equivalente, tensão elétrica, corrente, verificar realmente se os nossos conceitos eles são reais, Eu sempre tento isso demonstrar da melhor forma possível, demonstrar os nossos conceitos, senão o aluno não vai compreender realmente o que a gente está trabalhando. Então, eu tenho um nó nesse ponto e tenho um nó nesse ponto aqui. Agora vamos fazer uma aplicação de grandezas de ohms, resistência. Primeiro resistor aqui eu vou dar um exemplo de 330 ohms. E o segundo vou dar um exemplo de 330 ohms. São resistores idênticos, certo? Então, o que que acontece para resistências idênticas? Lá no circuito em série, a tensão continua a mesma. A tensão se divide, no circuito em série. Aqui no paralelo não. O conceito aqui no paralelo, para quando eu tenho resistências iguais, o que que acontece? A corrente é a mesma em cima de cada um, ok? Então, por que ela é a mesma? Se eu for querer tirar a resistência equivalente de um circuito em circuito em paralelo, lá no circuito em série a gente compreende que a resistência equivalente é maior que o maior resistor do circuito. No circuito em paralelo é inverso. A resistência equivalente é sempre menor, que o menor resistor do circuito. Ok, então o que que a gente compreende sobre isso? É sempre menor que o menor resistor do circuito. Então, se eu tenho 330, então o menor é 330. Logo, a resistência equivalente desse circuito vai ser menor que 330. Então, isso aí é o nosso primeiro conceitozinho de circuito em paralelo, ok? Então, qual é as fórmulas que a gente utiliza para o circuito em paralelo? Vamos aqui no azul, vamos colocar nossas fórmulas aqui abaixo. Fórmulas para o circuito em paralelo. A gente estudou que a fórmula do circuito em série é só R1, R2 até Rn resistores.
Aqui a primeira fórmula eu tenho como seguinte, para tirar a resistência equivalente do circuito. REC é igual ao produto pela soma. O que é o produto? É a multiplicação de dois resistores. E a soma é R1 mais R2. Então o produto aqui é a parte de cima aqui, vou chamar ela de produto. E a parte de baixo aqui eu vou chamar ela de soma. Então, a minha primeira fórmula ela se dá o produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E o meu segundo ponto de resistência equivalente que eu posso tirar, eu posso fazer uma formulazinha totalmente inversa. 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, aplicando frações. E aí vai também para N resistores, ok? Então eu tenho duas fórmulas aqui para tirar a resistência equivalente do meu circuito. Só que para me tirar isso mais direto, como é que eu faço? Como é que eu posso comprovar toda a minha teoria aqui? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso dizer e trabalhar com vocês um macete que a gente aplica no dia a dia, diariamente, né? Então o macete é o seguinte: você vai pegar o valor do resistor, qual o valor do resistor? Você vai isso só vale para resistores iguais. Vou colocar aqui, vale somente para R, que é resistores iguais. Se eu tiver resistores iguais dentro de um circuito, não importa a localização onde eles estejam, você vai pegar o valor do resistor, qual é o valor do nosso resistor, que é igual a 330 ohms, dividido, pela quantidade de resistores que tem iguais dentro do circuito. Então, qual a quantidade que a gente tem igual dentro do circuito aí? A gente tem 2. A gente tem 2 resistores iguais. Logo, o que é que vai acontecer? A nossa resistência vai ser 150 ohms, a resistência equivalente. Então, 330, não, na verdade 150 não. 660, 330, dividido para 2, que vai dar 165. Da onde foi que eu tirei esse valor ali, 165. Então essa é a minha resistência equivalente deste meu circuito. Esse macete é para caso você não quiser aplicar essas duas fórmulas, ok? Mas as duas fórmulas também dá certo. Então, se você não quiser aplicar nenhuma das duas, utiliza o nosso próprio macete. Agora eu vou fazer com as outras duas fórmulas e vocês vão ver que também dá certo, Eu vou aplicar as duas fórmulas aqui bem rápido. Então, eu tenho a primeira fórmula, que é REC igual a essa primeira fórmula aqui, viu? Vou pegar lá 330 vezes 330 dividido para 330 mais 330. Então eu tenho que 330 vezes 330 é 108.900 ohms, dividido para 660, ohms, que vai dar exatamente o nosso 165 ohms. Então, se você não quiser aplicar essa fórmula aqui, poderia ter aplicado o macete e ia dar no mesmo, porque o macete é para facilitar o nosso trabalho. Então, fazer uma fórmula mais rápida, Agora eu vou aplicar a outra formulazinha para vocês verem que dá no mesmo, Vamos aqui aplicar ela, Ela é 1 sobre REC, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui eu estou fazendo porque é somente 2 resistores, viu? Então, vamos aqui, 1 sobre REC. Eu não vou colocar o REC que a gente não sabe ainda. Então, eu vou 1 sobre R1, que é 330, mais 1 sobre R2, que é 330. Então, vamos aqui. Próximo passo, Vou colocar aqui o REC. Vamos para nos perder. Vamos para o próximo passo. 1 dividido para 330
eu vou ter 1 dividido para 330 aqui, eu vou ter 0,0030, né? E por aí vai, né? Mais 1 dividido para 330 também eu vou ter o mesmo valor, né? 0,0030 ohms. Então, somando esses dois valores aí, eu vou ter um valor determinado, né? Que vai dar a soma nesses dois, eu vou ter um valor que dá 0,0060 e por aí vai a nossa dízima periódica. Então, esse aqui ainda não é a resistência equivalente, ok? Agora, isso aqui é o meu REC. É o meu REC, só que é um REC temporário, né? Aí eu vou pegar a igualdade aqui. Então, ficou o seguinte, ó, ficou 1 sobre REC. Essa fórmulazinha aqui é um pouquinho mais complexo, viu, galera? Então é melhor aplicar o macete quando você tem resistores iguais. Então ficou isso, ó. Na minha igualdade da direita ficou esse valor, na minha igualdade da esquerda ficou isso aqui. Agora eu venho aqui e faço o término. Então 1 sobre esse valor, 0,060 ohms. Então eu vou até apagar ele aqui para ficar melhor. Eu vou diminuir aqui. Eu vou colocar um mais aqui para frente. Pronto, é somente para melhorar aqui a imagem, certo? Então eu vou colocar um bem aqui. Então 1 sobre esse valor vai dar exatamente o que? 165 ohms. Então, galera, espero que todo mundo aí tenha aprendido a tirar resistência equivalente no circuito em paralelo, aplicando todos os conceitos em 3 formas diferentes.